Você já percebeu que quanto mais você se apega, mais a vida escapa por entre os dedos? A verdade que ninguém tem coragem de dizer é que o apego não é uma forma de amor, é uma forma de controle. E o pior, disfarçado de afeto, ele destrói seu respeito, seu poder e sua autoridade silenciosamente. Não importa se você se diz maduro, espiritualizado ou racional, se não aprender a soltar, será governado pelo que deveria ter deixado partir. O problema não é sentir, o problema é viver escravo do que já acabou. Enquanto muitos acham bonito dizer, não consigo viver sem isso, os estrategistas de verdade estão aprendendo a cortar vínculos que dreram sua força. A liberdade emocional não é um dom, é uma habilidade. E neste vídeo, você vai descobrir como desenvolver essa habilidade de forma prática, filosófica e, acima de tudo, poderosa. Prepare-se para conhecer verdades que ninguém te contou, porque aqui, sob a luz dos ensinamentos de Maquiavel, a dor vira estratégia, a saudade vira força e o amor deixa de ser prisão para se tornar impulso. O que você vai aprender agora pode mudar não só como você lida com seus sentimentos, mas também como você conduz sua vida inteira. E não se engane, isso não é um papo sobre desapego superficial ou frases de autoajuda. É uma reprogramação mental e emocional profunda, voltada ao domínio de si, ao desenvolvimento espiritual e ao poder pessoal. A recompensa? Liberdade interior, clareza emocional, influência verdadeira. Mas só para quem tiver coragem de ouvir até o fim. Você está prestes a acessar um nível de consciência que muitos nunca alcançarão. A maioria vai continuar vivendo no passado, sentindo falta do que não volta e alimentando fantasmas. Mas os poucos que ficarem até o final vão sair daqui com ferramentas reais para virar a própria chave. A pergunta é, você está pronto para soltar o que te destrói? Mesmo que ainda pareça amor? O veneno invisível do apego. Há coisas que nos prendem sem correntes. São lembranças doces que viram amarras. Pessoas que se foram, mas continuam controlando nossas emoções. O apego é isso, um veneno que não queima, mas corrói. E quanto mais você se recusa a soltar, mais perde o controle. É como carregar uma mala cheia de pedras em uma corrida que exige leveza, estratégia e domínio de si. A maioria não percebe que o apego é um pacto com a estagnação. Gente que poderia liderar a própria vida, mas vive à sombra de um passado idealizado, esquecendo que a autoridade começa quando se assume o presente. Maquiavel diria que a ilusão de permanência é o primeiro erro de um fraco. O poder exige ação e o apego, inércia. Você já notou como quem sofre por alguém do passado fala como se ainda estivesse sendo governado por essa pessoa? Isso revela uma falha estratégica profunda. Entregar sua influência a quem já não está ali. É uma abdicação emocional. Enquanto você segura memórias como se fossem direitos, a vida escapa e, junto dela, suas possibilidades de liderança real. Viver preso ao que passou é como tentar conduzir um navio olhando pelo retrovisor. O respeito que você exige do mundo começa por como você trata a sua própria história. Um líder com autodomínio não precisa apagar o passado. Ele apenas não se curva a ele. Há sabedoria em lembrar com gratidão, mas tolice em querer reviver o que já não existe. O apego é silencioso. Ele não grita como a raiva, não explode como o medo, mas paralisa. Quantos talentos você conhece que se sabotam por não saberem soltar? Quantas pessoas poderosas deixam de influenciar por se esconderem atrás do que perderam? A filosofia do poder começa onde termina a negação, e o desapego é a primeira lição. Quer um exemplo prático? Comece hoje uma lista de coisas, pessoas e ideias que você ainda carrega, mas que já passaram da validade. Pode ser um relacionamento, uma crença, até um projeto. Corte uma por dia, e isso é estratégia emocional. Isso é Maquiavel na prática. Eliminar o supérfluo para ter espaço para o essencial. O desenvolvimento pessoal, espiritual e emocional não acontece no passado.
acontece no presente, onde o sofrimento é transformado em força e a saudade vira saudação, não prisão. Um verdadeiro estrategista da própria vida aprende a sorrir com o que teve, mas caminha firme para o que constrói. E você já parou para pensar no que ainda está segurando? Às vezes, o que mais atrasa sua vida não é o que falta, mas o que você se recusa a deixar ir. E aí, já parou para observar o que ainda ocupa espaço na sua mente, mas não tem mais lugar na sua história? O passado como arma de autossabotagem. O passado pode ser um mestre ou um carrasco. E a diferença entre os dois está em como você o carrega. Pessoas que não compreendem essa linha tênue usam suas histórias como desculpa para a estagnação. É sutil, quase imperceptível, mas sempre que você diz "eu sou assim por causa do que vivi", você não está explicando, está se justificando. E isso mina seu poder pessoal. Maquiavel ensinava que o governante deve usar a história como ferramenta, nunca como bengala. Aplicado ao indivíduo, isso significa que o passado deve ser convertido em estratégia, não em cárcere. A autossabotagem começa quando você repete velhos padrões esperando resultados diferentes. E mais, quando romantiza sofrimentos antigos como se fossem medalhas. Muitos confundem memória com identidade. Acham que são obrigados a repetir os erros que testemunharam. Mas quem domina a si mesmo sabe que a história é um campo de estudo, não de moradia. Influência começa quando você muda a narrativa que conta a si mesmo. E esse é um ponto-chave do desenvolvimento emocional: reescrever-se. Quer ver um exemplo prático? Alguém que cresceu ouvindo que não nasceu para liderar pode transformar isso em combustível. Basta estudar liderança de verdade. Comece com O Príncipe de Maquiavel e As 48 Leis do Poder de Robert Greene. Em vez de repetir traumas, converta-os em manuais de guerra. Isso é domínio de si aplicado com inteligência. A maioria das pessoas repete o que sofreu porque tem medo de perder o pouco que reconhece em si. Mas o respeito verdadeiro começa quando você decide ser melhor que aquilo que te moldou. Não se trata de negar suas dores, mas de usá-las como armas silenciosas. Estratégia, não ressentimento. Crescimento, não vitimização. Sabe por que alguns nunca prosperam? Porque alimentam o passado como se fosse um altar. O que você venera te controla. Se o passado virou sua religião, o presente será sempre um sacrifício. Liberdade emocional exige discernimento, saber o que serve de lição e o que precisa ser enterrado. O desenvolvimento espiritual também passa por esse crivo. E a autoridade verdadeira só aparece quando você para de usar a história como escudo. A maior influência não está em parecer forte, está em ser vulnerável o suficiente para reescrever o enredo. Um líder não é quem não falha, é quem aprende rápido e quem honra o que passou sem se curvar ao que já morreu. O passado, quando mal interpretado, é uma armadilha elegante. Parece seguro, mas te engole. E se você não abrir os olhos agora, talvez passe a vida sendo personagem de uma história que já terminou, enquanto o próximo capítulo continua esperando o seu movimento. O presente é o refúgio dos fortes. Viver o agora parece simples, até que você tente. O presente exige coragem. Exige que você encare a realidade sem filtros, sem desculpas e sem a anestesia do passado ou a fantasia do futuro. Não é à toa que poucos conseguem. O presente é território dos fortes, daqueles que têm autodomínio para lidar com a vida como ela é, não como gostariam que fosse. Quem vive no presente com inteligência desenvolve respeito próprio e atrai autoridade natural. É no agora que se constrói poder de verdade. Maquiavel diria que o governante sábio age conforme o tempo exige, não conforme deseja. Ou seja, se você quer liderança, precisa aprender a ser estratégico com o tempo. E o tempo real é o agora. Quando a mente foge para o passado, ela tenta consolo. Quando corre para o futuro, ela busca controle. Mas o presente é onde o jogo acontece. Quem se distrai com ilusões perde influência. Quem encara o dia de hoje como um campo de batalha se torna mais forte emocionalmente. E isso muda tudo. A filosofia prática do poder começa aqui. Quer aplicar isso? Defina rituais que te mantenham no agora. Pode ser a leitura de um trecho de Meditações, de Marco Aurélio, logo cedo, ou 5 minutos por dia escrevendo o que você pode fazer hoje para melhorar sua vida.
Isso é mais útil do que 1000 lamentações ou ansiedades. É você liderando sua própria história, com tática e presença. A maioria não tem clareza de onde está, por isso não sabe para onde vai. E sem essa clareza, qualquer influência que tentem exercer será fraca. Estratégia exige localização. Você só pode traçar um caminho quando sabe onde pisa. É por isso que o presente é mais valioso do que qualquer memória ou previsão. E mais, só quem vive o agora de forma consciente desenvolve a sabedoria necessária para lidar com perdas, rupturas e desafios. O presente não te protege da dor, ele te prepara. É ali que você treina o músculo da resiliência, que constrói uma autoridade que não grita, mas que se impõe, e que desperta poder em silêncio. Enquanto muitos fogem para o passado ou se escondem no "quando isso passar", o verdadeiro estrategista age. Ele entende que esperar demais também é uma forma de desistência e que viver o hoje exige mais coragem do que enfrentar o ontem ou planejar o amanhã, porque o agora não tem desculpas, só decisões. Então, antes de fugir mais uma vez, pare. Respire. Observe o que há ao seu redor. Seu próximo passo talvez não dependa de nada que ainda não aconteceu, mas apenas de algo que você está evitando agora. O futuro é um espantalho emocional. O futuro é, muitas vezes, uma ficção aterrorizante criada pela nossa própria mente. Ele assusta, paralisa e, em alguns casos, enlouquece. E tudo isso acontece por um único motivo: a necessidade ilusória de controle. Quem vive projetando catástrofes não está sendo realista, está tentando prever o imprevisível. E Maquiavel já dizia: a fortuna favorece os preparados, não os paranoicos. A ansiedade nasce da arrogância de achar que tudo depende de você. Uma armadilha comum até entre os mais inteligentes. Quando se acredita que tudo pode ser controlado, o peso se torna insuportável. E nesse estado de tensão, qualquer tentativa de estratégia se perde. Um líder sábio antecipa possibilidades, mas age com os pés fincados no presente. O futuro, quando mal interpretado, vira um espantalho emocional. Um boneco feio que serve só para assustar, mas que não tem poder real. Ainda assim, muitos se ajoelham diante dele. E o pior, deixam de viver o que já possuem em troca de fantasmas. Isso mina a autoridade interna, destrói a influência externa e bloqueia o desenvolvimento espiritual. Quer um exemplo prático? Em vez de pensar, e se eu falhar? Pense, o que posso fazer hoje para aumentar minhas chances de sucesso? Se você está economizando, aprenda sobre renda fixa e tesouro direto. Se está empreendendo, leia Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins. O futuro se constrói com escolhas estratégicas, agora, não com surtos de preocupação. A maioria das pessoas que vivem em ansiedade não percebe que está sendo manipulada por uma ideia, a ideia de que existe um amanhã ideal. E isso é uma fraqueza explorável. Quem entende de influência sabe, o medo do futuro é uma das ferramentas mais usadas para controlar os indecisos. Por isso, domínio de si é escudo, estratégia é espada. Maquiavel ensinava que o governante deve moldar os ventos a seu favor, mesmo quando a tempestade é certa. Isso serve para qualquer um que deseje liderança sobre a própria vida. Não se trata de ignorar o futuro, mas de se preparar sem se entregar ao pânico. O respeito começa por como você lida com aquilo que ainda não pode ver. O desenvolvimento emocional passa por aprender a lidar com o invisível sem se perder nele. Quem sobrevive ao presente com sabedoria está sempre em vantagem no futuro. E quem sofre por antecipação geralmente se sabota 2 vezes, quando imagina o problema e quando finalmente ele chega. Isso se chegar. Talvez o que você mais tema nunca vá acontecer. E se acontecer, talvez você esteja mais pronto do que pensa. Mas uma coisa é certa, nenhum espantalho pode te machucar, a não ser que você decida sentar diante dele e chamá-lo de mestre. Como a religião pode esconder o apego? Há quem diga que entregou tudo nas mãos de Deus, mas segue preso ao que perdeu. A religião, mal interpretada, vira um esconderijo elegante para a dor não resolvida. E essa é uma armadilha sutil. Espiritualizar o apego para não enfrentá-lo. O que parece fé, às vezes é só medo disfarçado. E Maquiavel observaria com frieza:
Até a devoção pode ser usada como estratégia de autoproteção. A verdadeira fé exige desapego. O contrário disso é dependência. Quantos dizem confiar nos planos divinos, mas vivem tentando reviver o passado ou adivinhar o futuro? Isso não é espiritualidade. É ansiedade disfarçada de oração. O autodomínio começa quando se entende que até a fé precisa de ação. E que influência sem consciência é apenas manipulação emocional. Muitos se apegam a símbolos, pessoas e ideias religiosas com tanto desespero que esquecem o centro da espiritualidade: evolução. Quando a crença se torna muleta, ela paralisa. Quando vira bússola, ela guia. A diferença está no quanto você se esconde atrás de promessas ou se move com sabedoria por convicção. O desenvolvimento espiritual é expansão, não estagnação. Quer um exemplo prático? Quantas vezes você orou pedindo para esquecer alguém e depois foi olhar o perfil da pessoa no Instagram? Isso não é fé, é auto-engano. A fé de verdade age. Se quer mudar, mude. Leia A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, ou Confissões, de Santo Agostinho. Espiritualidade sem ação vira ilusão. E Maquiavel sabia que até os justos são fracos quando vivem de ilusão. Respeito pela sua própria dor é reconhecer que ela existe sim, mas que não tem o direito de te controlar. E respeitar o divino é justamente se desapegar da vontade de controlar tudo. Quando alguém vive dizendo, se fosse da vontade de Deus, mas se recusa a soltar, o que existe ali é apego travestido de devoção. Isso sabota o desenvolvimento emocional. A religião pode elevar, mas também pode esconder, depende de como é usada. Um governante sábio, dizia Maquiavel, utiliza a religião para unir, não para manipular. No plano pessoal, a lição é simples: use a fé para se libertar, não para se aprisionar. A verdadeira autoridade espiritual nasce quando você aceita o que não pode mudar e age sobre o que pode. O líder de si mesmo não se ajoelha diante do passado, nem se curva ao medo do amanhã. Ele ora com coragem, age com clareza e sente com humildade. Não terceiriza sua vida ao destino. Ele coopera com o destino. E nisso há um poder silencioso que poucos conhecem, o de caminhar com Deus sem parar no tempo. E se o que você chama de espiritualidade estiver na verdade te impedindo de crescer? Talvez o próximo passo da sua fé seja abrir mão da ilusão de controle e confiar de verdade no movimento. O desapego como poder oculto. Poucos percebem, mas o verdadeiro poder não está em conquistar, está em soltar, em abrir mão sem medo, em se levantar sem carregar nada que te afunde. O desapego é uma forma silenciosa de autoridade. Quem não depende lidera. Quem não se agarra influencia. Maquiavel compreenderia isso como poucos. Aquilo que você pode largar nunca poderá te dominar. A maior fraqueza de um homem está naquilo que ele teme perder. E é exatamente por isso que tantos são facilmente manipuláveis. Quando um inimigo sabe do seu ponto fraco, um amor doentio, um status que você idolatra, uma rotina que virou prisão, ele usa isso contra você. O apego é o mapa do seu calcanhar de Aquiles e o desapego é o escudo invisível que te protege. Pense em quantos líderes caíram porque não conseguiram soltar o que já estava podre. Um relacionamento falido, um império corrompido, um cargo que virou fardo. O respeito pelo seu próprio caminho passa por saber a hora de soltar. O autodomínio exige escolhas que doem, mas libertam. E todo desenvolvimento pessoal começa no que você decide abandonar. Quer um exemplo prático? Observe sua rotina. Quais hábitos não te servem mais? Redes sociais que sugam sua energia? Pessoas que só drenam? Crenças que te limitam? Faça uma limpeza, literalmente, como quem arruma a casa para receber o novo. Leia Essencialismo, de Craig McKeown, e perceba como o excesso rouba sua estratégia. O poder está no foco.
O desapego também é um sinal de inteligência emocional. Ele mostra que você não precisa manter o que não evolui. Quem é emocionalmente maduro não se apega a desculpas, promessas vazias ou memórias que paralisam. Ele caminha leve, e quanto mais leveza, mais visão. Quanto mais visão, mais liderança. Maquiavel diria: corte os males pela raiz. E o desapego é um mal que cresce em silêncio. Quando você o ignora, ele se transforma em autossabotagem. Quando o enfrenta, se transforma em força. A escolha é sua, mas saiba, a influência começa onde termina a carência. E ninguém lidera a si mesmo se ainda está preso ao que perdeu. No campo espiritual, o desapego tem ainda mais valor. É nele que você aprende a confiar, a viver com fé e sem ansiedade, a aceitar o fluxo da vida como parte da sua estratégia. E isso não é passividade, é inteligência. O desapego abre espaço, cria campo fértil e planta a semente de um novo tempo. E se a chave da sua liberdade não for conquistar algo novo, mas sim, finalmente, soltar o que está te impedindo de seguir. Você é dono do que deixa ir. O verdadeiro domínio não está em manter, mas em escolher o que deixar partir. Quem vive tentando segurar tudo, vive com medo. E quem vive com medo jamais terá poder real. Maquiavel enxergava isso com clareza. O governante forte é aquele que sabe o que cortar, quando cortar, e não treme ao fazer isso. Isso vale também para quem busca liderança sobre si mesmo. A maioria acredita que possuir é sinônimo de ter sob controle, mas não é. Você não possui nada que te prende. Você é dono do que pode deixar ir e ainda permanecer inteiro. Isso é autodomínio. Quando você tem a força para abrir mão de algo, um relacionamento, uma ideia, uma vaidade, você não está perdendo, está reafirmando a autoridade sobre sua própria vida. É fácil se deixar enganar por sentimentos profundos. A mente cria argumentos convincentes. Eu preciso disso, é importante demais, não posso viver sem. Mas quando você olha com estratégia, percebe que muita coisa que parece essencial é apenas um hábito emocional, um apego travestido de importância, uma prisão com perfume de liberdade. Quer um exercício prático? Escolha uma coisa por semana para deixar ir. Pode ser um objeto, um contato, até uma opinião antiga que já não representa quem você é. Esse gesto, por menor que pareça, reforça o respeito que você tem por si mesmo. Mostra que sua influência interna é maior do que a necessidade de se agarrar. E isso, com o tempo, constrói poder. No campo emocional, deixar ir é como limpar o palco para a próxima cena. Você não pode começar um novo ato segurando os figurinos do passado. O público, a vida, espera movimento. E o seu desenvolvimento pessoal começa com essa escolha. Guardar tudo ou escolher o que realmente merece espaço. A filosofia do poder ensina que a autoridade nasce da escolha e não da insistência. Insistir no que já morreu é como tentar comandar um navio afundado. Não adianta gritar ordem se o leme já foi engolido. Mas saber quando virar a direção, mesmo com dor, é o que diferencia líderes de seguidores. E isso vale também para a sua alma. A espiritualidade verdadeira passa pela entrega. E entrega não é submissão, é confiança ativa. É soltar sabendo que o que é real permanece. E o que se vai nunca foi seu de fato. A influência que nasce daí é profunda porque vem de dentro. Ela não depende de aprovação, de aplauso, nem de garantia. E se tudo que você tanto tenta manter for, na verdade, o que está impedindo sua próxima transformação? O sofrimento como moeda de controle. Poucos admitem, mas há quem use o próprio sofrimento como forma de influência, como se a dor validasse a presença, como se o que foi perdido garantisse autoridade sobre os que ficaram. E isso é perigoso. Maquiavel observaria com frieza: quando a dor vira moeda, a fraqueza se disfarça de poder e o sofrimento se torna ferramenta de manipulação. Quantas pessoas você conhece que constroem suas relações a partir do que sofreram? Que dizem, olha tudo que eu já passei, como se isso fosse justificativa para exigir respeito, atenção ou piedade. É uma estratégia inconsciente, mas comum. E se não for enxergada, vira padrão, um padrão que sabota o desenvolvimento emocional e espiritual. A dor, quando usada como escudo, impede o crescimento. Ela fecha portas e corações.
A pessoa se acostuma a ser vista como a coitada ou o guerreiro sofrido, e não como alguém que domina sua própria história. É aí que a autoridade pessoal se perde, porque respeito não se implora com lamentos, se conquista com ações. Quer um exemplo prático? Veja alguém que terminou um relacionamento há anos e ainda usa isso como desculpa para não se abrir novamente. Ou o profissional que foi demitido injustamente e nunca mais buscou um novo desafio. Ambos estão negociando com a dor e vendendo sua influência por migalhas emocionais. Isso não é estratégia, é prisão. Maquiavel ensinava: os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda de seu patrimônio. Isso revela o quanto o sofrimento pode ser emocionalmente lucrativo, se bem manipulado. Mas cuidado! Quando você se acostuma com a vantagem que a dor te dá, acaba se apegando ao que deveria curar, e isso destrói qualquer chance de autodomínio real. A influência genuína não nasce da dor, mas da superação. Quando você mostra que foi ferido, mas que não vive em função da ferida, você inspira. Desenvolve liderança sem precisar de pena. E esse é o tipo de respeito que ninguém pode te tirar, porque vem da sua reconstrução, não da sua ruína. No campo espiritual, o sofrimento pode ser sagrado, se te eleva, mas se ele te mantém pequeno, mudo, estagnado, então ele virou ídolo. E idolatrar a dor é trair sua própria fé, porque nenhum ensinamento verdadeiro pede que você se mantenha caído. A dor pode te ensinar, mas ela nunca deve governar. E se você estiver mantendo a sua dor viva apenas porque ainda não descobriu quem seria sem ela? Quando amar é uma prisão emocional. Amar não deveria doer, mas muitos vivem acorrentados por sentimentos que se disfarçam de afeto. Quando o amor vira uma prisão, não é mais amor, é dependência. E o mais cruel é que quanto mais a pessoa se apega, mais acredita que isso é nobre. Maquiavel, se analisasse isso, diria: o amor que te enfraquece é a forma mais eficaz de submissão emocional. Muita gente acredita que quanto mais sofre, mais prova que ama, como se a doença fosse um selo de autenticidade. Isso não é respeito nem poder, é autossabotagem. Amar alguém que não te valoriza, insistir em relações que não te desenvolvem, aceitar migalhas emocionais, tudo isso te afasta da liderança sobre sua própria vida. Quem tem autodomínio sabe que o amor começa no espelho. Sem isso, tudo que vem do outro vira necessidade, vira âncora. A pessoa se torna tão refém da ideia de estar com alguém que se esquece de quem é. E o preço disso é alto. Perda de autoridade interna, bloqueio no desenvolvimento emocional e ausência de influência sobre o próprio destino. Quer um exemplo prático? Pense em quem vive stalkeando alguém que já seguiu em frente, ou em quem rejeita oportunidades porque o parceiro não aprovaria. Isso não é amor, é submissão afetiva. E ninguém lhe dera uma vida assim. Se você quer viver um amor estratégico, leia Amar ou Depender, de Walter Rizzo. Amar é liberdade com conexão, não prisão com carência. Na filosofia do poder, quem ama demais sem se amar primeiro está pedindo para ser dominado. O jogo muda quando você se torna inteiro, quando o seu amor é escolha, não urgência. E isso vale para relacionamentos, amizades, até relações familiares. A autoridade que nasce disso é serena, segura e dificilmente manipulável. Maquiavel diria que os vínculos devem servir à estabilidade do reino. E neste caso, o reino é você. Um laço que te suga, te diminui e te enfraquece não é laço, é laçada. É preciso estratégia até para amar. Saber quem vale o investimento emocional. Saber o momento de recuar. Amar com presença, não com escravidão emocional. O desenvolvimento espiritual também passa por aqui, porque não há fé verdadeira onde existe idolatria por alguém que te fere. Deus não exige que você se sacrifique por quem te destrói. E se a sua crença nisso ainda te prende,
Talvez não seja fé, seja medo. Medo de ficar só. Medo de não se reconhecer mais fora dessa relação. E se o que você está chamando de amor for, na verdade, a razão pela qual sua vida não anda? A liberdade está em matar o apego, e não o amor. A maioria erra ao achar que para ser livre precisa matar o amor. Mas o que precisa morrer não é o amor, é o apego. O amor verdadeiro liberta, amplia, fortalece. O apego, por outro lado, prende, limita, enfraquece. Maquiavel, estrategista que era, sabia. Um governante sábio não destrói o que é útil, elimina apenas o que enfraquece o trono. O apego é uma forma de dependência emocional disfarçada de carinho. É o dizer, não vivo sem você, dito com orgulho, mas que revela a fraqueza. Amar alguém ou algo não deveria significar perder o domínio de si. Quando isso acontece, não é amor, é abdicação de poder. E abdicar do seu próprio poder é o caminho mais rápido para perder o respeito e a influência. Quantos vivem relações em que só estão porque não sabem mais quem seriam sem o outro? Isso é prisão emocional. E o pior, muitos confundem isso com lealdade. Mas fidelidade que destrói sua essência não é nobreza, é medo. O respeito começa quando você ama sem se anular, quando exerce sua autoridade, mesmo dentro do afeto. Quer um exemplo prático? Já viu alguém que só toma decisões com base no que o parceiro pensa? Que deixa de crescer por medo de desagradar? Esse é o sintoma clássico do apego tóxico. Livre-se disso com leitura e reflexão. Recomendo-o Mulheres que Amam Demais, de Robin Norwood, e O Caminho do Artista, de Julia Cameron. O autodomínio nasce quando você recupera o centro da sua história. A filosofia do poder nos mostra que não há liderança onde há dependência. O amor que fortalece é o que te permite ir e voltar por escolha, não por medo de perder. A liberdade está em poder sair e ainda assim querer ficar. O apego é correntes, o amor é asas. E essa é a linha divisória que muitos ainda não enxergam. Desenvolvimento pessoal é aprender a amar com maturidade. Desenvolvimento espiritual é saber que o amor verdadeiro nunca exige sacrifício da sua identidade. Desenvolvimento emocional é perceber que a ausência de alguém não pode significar o fim de tudo. Se pode, então não era amor, era apego, e isso precisa morrer. Maquiavel diria, se for necessário ferir, faça de uma vez só. E isso vale também para as emoções. Se você precisa romper com uma ideia, uma pessoa ou um sentimento que te prende, não adie, rompa, liberte-se, porque só quem solta de verdade pode ser forte de verdade, e só quem mata o apego é digno de conhecer o amor. E se o que você chama de amor for justamente o que está te impedindo de amar a si mesmo primeiro? Agora que você chegou até aqui, responda com sinceridade. O que ainda está te prendendo? Quais pessoas, memórias ou medos ainda comandam os seus taços quando ninguém está olhando? Porque enquanto isso não for resolvido, o seu poder estará em mãos alheias e a sua liderança sobre si mesmo será apenas uma ilusão. Se tem algo que este vídeo te mostrou, é que o apego não é sobre amor, é sobre controle, fraqueza e dependência. E se você não mata o apego, ele mata seu respeito próprio. O caminho para a liberdade emocional começa com um ato de coragem, soltar o que dói para construir o que cura. E isso não é fácil, mas é necessário e possível. Comece pequeno, um pensamento por dia, uma escolha mais firme, um não que te devolva a força. O poder mora nessas decisões invisíveis, e são elas que moldam sua nova identidade. A pergunta é, você vai continuar repetindo o mesmo ciclo ou vai finalmente assumir o domínio de si? Conta aqui nos comentários qual foi a parte deste vídeo que mais te impactou. Qual pensamento nunca mais vai sair da sua mente depois de tudo que ouviu? A gente quer saber, e quem ler também vai se inspirar com sua história. É nessa troca que crescemos juntos. E claro,
Se você quer continuar nesta jornada de crescimento emocional, espiritual e estratégico, se inscreva no canal agora mesmo. Ativa o sininho, porque os próximos conteúdos vão te mostrar como aplicar tudo isso em situações ainda mais profundas, e você não vai querer perder. Ah, e se você realmente quer virar a chave da sua vida, assista agora o vídeo complementar que está aparecendo na tela e também no link da descrição. Ele é continuação natural do que você aprendeu aqui. Lá, você vai enxergar o próximo passo com ainda mais clareza. Vai por mim. Afinal, quem não solta o que prende, nunca segura o que liberta.